prometendo não cumpriria, falando não faria. O apóstolo, concordando, escreve a carta ao Timóteo dizendo: ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Deixa eu te passar um recado da parte de Deus: a fidelidade no Senhor não é medida com a minha e com a tua, porque vai chegar uma hora que nós vamos ser infiéis, vai chegar uma hora que nós vamos escorregar, vai chegar uma hora que nós vamos fracassar, vai chegar uma hora que nós vamos cair, vai chegar uma hora que nós vamos entristecer o coração dele. Todavia ele vai permanecer fiel. Ele vai olhar para o meu fracasso e para o teu fracasso e vai dizer: como eu ainda sou fiel, te levanta e continua caminhando. Como eu ainda sou fiel, eu te perdoo. Só volta para o lugar da onde não era para você ter saído. Glória a Deus, aleluia. Sim, só ficou 120 ali. E quando Deus olha para o templo, que ele vê os 120, então imagina ele falando lá no céu: o Espírito Santo, é hoje que eu vou batizar eles, é hoje que eu quero visitar eles. Então eu quero que tu desça lá e batize quem estiver lá. Quem saiu não vai atrás não, só batiza quem estiver dentro da casa. Aleluia. O que é isso? Deus só cumpre promessa na vida daqueles que não desistem da promessa. Deus, ele só realiza sonhos daqueles que permanecem sonhando. E aí, como é que você está? Você ainda está sonhando? Ou você já parou de sonhar? Você ainda está na direção? Ou você está numa rota e não sabe para onde virar? E aí, aonde é que está a sua posição diante do Senhor que te chama? Glória a Deus, aleluia. Porque os 120 entenderam. Eu imagino que quando chegou no 10º dia, eles disseram: nós não vamos sair daqui, nós não vamos seguir o exemplo daqueles que desistiram, nós não vamos seguir o exemplo daqueles que olharam para trás, nós não vamos seguir o exemplo daqueles que fracassaram. Aleluia. Ainda que a promessa não se cumpra, nós vamos permanecer aqui. É desse tipo que Deus gosta, que mesmo se a promessa não se cumprir, continua servindo Ele. Mesmo se a porta estiver fechada, continua servindo Ele. Mesmo se passar por frustrações, continua servindo Ele. Mesmo se passar pelos desertos da vida, permanece servindo Ele. Mesmo quando tudo parecer que está em treva, ainda assim permanece servindo Ele, porque é servindo Ele que Ele vai te honrar, é servindo Ele que Ele vai cumprir, é servindo Ele que Ele vai abrir a porta para você. Então não adianta se desesperar, não adianta querer olhar para trás, não adianta querer pegar atalhos, não adianta querer seguir qualquer caminho. Tem que permanecer assim como os 120 permaneceram. Glória a Deus, aleluia. Sim, porque depois da manifestação de Atos capítulo 2, aí eles passaram a entender tudo que Jesus tinha falado. Aleluia. Já disse o sábio Salomão: há tempo de falar e há tempo de ouvir. Enquanto Jesus estava com eles, eles estavam no tempo de ouvir. Aleluia. Enquanto Cristo estava com eles, caminhando com eles, providenciando tudo que eles precisavam, era o tempo de ouvir. Deixa eu te dizer uma coisa: talvez você está no tempo que Deus está dizendo: é o tempo de tu aquietar o teu coração, é o tempo de você, aleluia, se organizar, é o tempo de você reorganizar-se, é o tempo de você se definir a si mesmo, para depois pensar em outras coisas. Aleluia. Talvez Deus está dizendo: é tempo de você se organizar, reorganizar, é tempo de você se preparar, para que quando vier a promessa da parte dele, você esteja na posição que ele quer. Glória a Deus, aleluia. Porque todos que estavam na casa, diz a Bíblia, foram cheios do Espírito Santo. Todos, exceto quem estava do lado de fora, mas todos que estavam dentro receberam a promessa. Todos que estavam reunidos no mesmo lugar
receberam do alto. Então o que aconteceu? Depois que eles receberam